Oiê! O vídeo de hoje é um vídeo que eu venho prometendo faz tempo e finalmente tô gravando aqui pra vocês, que é mostrando as caixinhas de areia que eu tenho aqui em casa, explicando o porquê que eu tenho cada uma delas. Bom, começar falando de um histórico assim, quando eu adotei o Adam e o Oliver, que são meus gatinhos mais velhos, eu comprei uma caixinha de areia pra eles bem pequenininha, dessas de mercado, a primeira que eu encontrei. Com o tempo a gente viu a necessidade de uma caixinha maior e daí meu pai comprou uma bandeja grandona, assim, até nem sei direito aonde que ele comprou, e a gente começou a usar aquela e era só essa caixinha de areia. Foi uma caixinha de areia que eu usei ela por muito tempo e só aquela. Quando eu me mudei, foi fim de 2018, acho que foi. Quando eu me mudei, aí a gente começou a ver necessidade de mais caixinhas. Quando a gente começou, que a gente trouxe eles pra cá, a gente colocou a caixinha de areia no banheiro da suíte. Colocamos uma caixinha de areia lá. E essa caixinha é a que a gente estava utilizando, porém, o Oliver, ele ficou muito estressado e o Léo quer aparecer. O Oliver ficou muito estressado com a mudança. Vem, gatinho. Não balança tudo, vem cá. Vem cá, vem cá, cola. E ele não tava querendo sair do closet, que era um lugar que a gente tinha colocado pra ele como um lugar de segurança. Foi onde a gente colocou o roupeiro que a gente trouxe, que ele adorava ficar em cima. Tudo, né, que ele gostava, a gente colocou lá. Então, Léo. Então a gente viu a necessidade de ter uma caixinha ali pra ele, ou seja, ali já partiu a necessidade de ter duas caixinhas. Logo depois que ele se habituou, que ele começou a sair do closet e explorar e usar a caixinha do banheiro da suíte, aí a gente viu o outro lugar pra colocar essa caixinha e a gente gostaria de ter colocado ela no banheiro social. Tanto que nós mandamos fazer um móvel, e nesse móvel tem um local para colocar a caixinha e que eles têm acesso a ela. Porém, o que acontece é que o senhor Adam, em um belo dia, uma bela madrugada, enlouquecido, ele pulou no box e ele se machucou. Logo, a gente ficou com medo de deixar ele com acesso ao banheiro e desde então aquela caixinha ali não estava fazendo muito sentido. Ela estava ali, porém os gatos só usavam quando a gente abria o banheiro, quando a gente dava esse acesso, o que era muito raro, porque a gente não queria deixar ele sem supervisão ali dentro. Então essa caixinha ficou complicada ali e a gente começou a ver outras necessidades. Aí adotamos a turminha, os 5 gatinhos, o Léo, a Lola, o Ian, a Izzy e o Henry. Adotamos eles. E, sério, eles eram ratinhos, assim, miudinhos. Peguei, então, uma caixinha de areia pra eles. Comprei uma nova. E essa caixinha eles estavam utilizando ali e era uma só. Porém, eram 5 gatinhos e uma caixinha de areia, né? Conforme eles começaram a crescer, vimos a necessidade de ter uma segunda. E assim foi indo, não vou lembrar agora a ordem exata, só sei que... Léo, pare de balançar a câmera! O terremoto do Léo agora, porque ele tá se esfregando em tudo, dizendo que é tudo dele. Deu? Tá, então agora vamos pra parte focal desse vídeo, a parte central. As caixinhas que eu tenho atualmente e o porquê delas estarem lá atualmente. Eu tenho uma caixinha de areia no closet. Essa caixinha eu coloquei ela oficialmente, né, como ela está agora, quando Adam e Oliver começaram a ter brigas mais frequentes e eu vi a necessidade de duas coisas. Uma, de separar eles boa parte do tempo, assim, não boa parte do tempo, mas todos os momentos que eu precisava separar eles, eu normalmente tinha que mover uma caixinha pra lá e tudo. E daí eu resolvi deixar uma caixinha pra já estar ali configurada pra quando eu precisasse separar eles, deixar eles
sem ver um ao outro. Porque o Oliver, ainda assim, o acampamento base dele, é onde eu trouxe ele na mudança e botei ele lá, é o closet, sabe? É o local de maior segurança dele, quando ele tá com medo, qualquer coisa. Quando ele quer ficar de boinhas, confortável, é o closet, é onde ele gosta de ficar. Então, essa caixinha de areia foi pra lá pra fazer essa separação quando necessário. E também porque é o cantinho dele, sabe? E a caixinha de areia é um lugar que meio que diz, ó, isso é meu, aqui é meu lugar, né? Tem o cheirinho deles, então achei necessário ter uma caixinha de areia lá por conta disso. Pra se tá tudo aberto igual, eles estão todos com acesso a todos os lugares, se ele quer, né, ter o cantinho dele, fazer as coisas no cantinho dele, ele tem a caixinha de areia lá. Então, temos uma caixinha de areia no closet. Banheiro da suíte. Assim, o meu banheiro da suíte é o banheiro dos gatos, praticamente, porque a gente não usa ele, né? A gente não montou ele direito ainda, tá lá, praticamente pros gatos. Nesse banheiro da suíte, eu tenho 2 caixinhas de areia. Eu tinha só uma, porém, o que aconteceu foi que, certa vez, o senhor Oliver, acredito eu, tô bem tendenciosa de que foi ele, fez as necessidades na banheira. E assim, para mim, sempre quando acontece algum incidente assim desse, sabe? Fez necessidade fora do lugar, é muito raro aqui em casa, mas acontece, já aconteceu. Primeira coisa que eu penso assim, preciso de mais caixinha. Preciso de mais caixinha, ou de repente preciso trocar esse daqui, que realmente esse granulado já não tava dando mais, sabe? Me dá esse estalo pra alguma coisa. E ali eu vi que, bom, preciso de uma outra caixinha. Por quê? Apesar de ter a caixinha do closet, que em teoria seria a caixinha pra ser assim do Oliver, ele prefere, ele gosta muito de fazer as coisas dele no banheiro da suíte. E lá só tinha uma. Então o Adam usava aquela direto e o Oliver queria usar também, mas às vezes não tava tão limpo assim, né? Porque eu limpo uma vez no dia aqui em casa e o Oliver é bem chatinho quanto a isso. Então, nada mais justo do que ter uma segunda caixinha ali. E foi o que eu fiz. Coloquei uma segunda caixinha. Então, tenho 2 caixinhas ali por conta disso. Avançando um pouco mais, eu não tenho mais a caixinha no banheiro social, né? Tirei de lá porque não estava sendo utilizado, não adiantava. Então, eu tenho só lá um móvel com espaço para isso que está sendo usado para outras coisas, porque não estava funcionando. Aí, eu tenho um quarto extra aqui de casa, que era pra ser meu escritório, daí quando eu me mudei eu vi que eu não ia usar aquilo lá de escritório, aí depois chegaram os filhotes e eu acabei criando o quarto dos filhotes lá. É um quarto da baguncinha, tem o playground deles, eu jogo tudo que é arranhador, brinquedo, umas tralhinhas pra lá. E lá estão 4 caixinhas de areia. Era um lugar que os filhotes ficavam boa parte do tempo, porque eles não estavam adaptados com o Adam e o Oliver. O Adam eles ainda não estão, eu não sei se um dia vão estar, mas tudo bem. Mas é o quartinho deles, assim, quando eles iam dormir, eu colocava eles lá, eles dormiam lá e eu conseguia ter o resto da casa para os outros gatos. Porém, agora no verão, eu não tô deixando mais eles lá porque fica muito quente. Entretanto, as 4 caixinhas se mantiveram lá, porque eles têm acesso àquele quarto, o Oliver também tem. Então, essas 4 caixinhas se fizeram necessárias lá. Não sei se ainda 4 seriam necessárias na atual configuração que estamos de verão, mas em dias mais frios, quando eles estavam ficando lá mais tempo, 4 eram necessárias. Por quê? Eu tinha 3, inicialmente eu tinha 3 caixinhas de areia lá. E aconteceu 2 vezes de eles fazerem xixi em uma bandeja que eu tenho com um pote de água. É que meu piso lá é laminado, então pra eu colocar a água eu preciso colocar lá dentro de uma bandeja. E uma bandeja parece uma caixinha de areia. E não sei se foi esse o motivo, que ela é meio parecida. Não sei, mas eles fizeram xixi 2 vezes dentro dessa bandeja, a gente tem o pote de água. E aquele estalo de novo, preciso de uma outra caixinha. E foi totalmente efetivo, assim como a caixinha do banheiro da suíte, ali também. Porque a partir do momento que eu coloquei essa 4ª caixinha, não teve mais urina
no potinho de água. Então ali eu tenho 4 caixinhas, uma do ladinho da outra, que quem quiser usar qual, tanto faz ali, tem bastante opção para eles utilizarem. Isso no andar superior, né? Aí, vindo para o andar inferior, eu tenho na sala uma caixinha de areia. Essa caixinha de areia, ela fica dentro de um móvel. Eu mandei fazer um móvel específico para isso. Ele é bem fechadinho assim, tem a entradinha para eles, e ali eu coloco uma caixinha de areia, que eles usam bastante, eles gostam bastante. Aí na minha lavanderia, eu tenho mais 2 caixinhas de areia. Essas caixinhas de areia eu coloquei pela necessidade que eu vi de o Oliver conseguir se achar mais aqui embaixo. Aqui embaixo eu tinha, acho que era uma caixinha só. Acho que eu só tinha uma caixinha de areia aqui embaixo. Já nem lembro mais, gente, a ordem, porque foi acontecendo, assim, acontecendo, uma caixinha depois da outra. Mas, basicamente, o que acontecia? O Oliver não usava caixinhas de areia aqui embaixo. Não usava nunca. E tinha momentos que eu precisava deixar ele separado do Adam, por conta dessas brigas e tudo, e eu deixava ele no andar inferior. Só que acontecia? Ele queria usar a caixinha, ele ia lá pra cima, berrar, chorar, que queria subir. E então gente, eu preciso dar um jeito que esse gato consiga usar essas caixinhas aqui de baixo. E eu só tinha uma. Então eu vi a necessidade de adicionar mais caixinha aqui embaixo para ele ter essa opção e para ele se achar. E funcionou. Atualmente ele usa as caixinhas aqui de baixo. Ele só não usa muito a da sala. Da sala acho que eu vi ele entrar 2 vezes, não tenho certeza se ele usou. Mas coloquei então essas 2 caixinhas de areia na lavanderia, também uma do ladinho da outra, para o Oliver ter mais opção. E são caixinhas de areia que são utilizadas atualmente por todo mundo, pelos filhotes, pelo Adam. E assim, o que aconteceu? Quando eu tava com esse problema de o Oliver não usar as caixinhas aqui de baixo, ele não estava adaptado com os pequenos ainda, e os pequenos usavam muito a caixinha que tinha aqui. Ou seja, ele basicamente não queria fazer as necessidades dele em banheiro público que qualquer um ali desconhecido usa. Basicamente foi isso que eu entendi. Aí o que eu fiz? Quando eu coloquei essa segunda caixinha na lavanderia, eu pegava e tapava ela. Quando os pequenos estavam soltos passeando pela lavanderia, eu tapava a nova que eu coloquei e não deixava eles utilizar. Eles utilizavam só a deles. Logo, o Oliver ia nessa segunda que não estava utilizada. E com o tempo, até com a adaptação deles, o Oliver passou a usar as 2 sem problema nenhum. E aí, minha última caixinha de areia nessa história toda é uma caixinha de areia que eu tenho no jardim. Eu coloquei ela mais agora pro verão, porque eu vi a necessidade. O Oliver sempre foi um gato que gosta de fazer as necessidades dele ao ar livre. Sempre, sempre, sempre. E os pequenos começaram alguns a ter essa mania também. Só que, né, é um saco. Meu jardim tá todo desconstruído ainda, a gente não fez nada dele. Mas tem grama, daí tem umas partes com terra, eles iam na terra, cavavam. É um saco de ficar achando pra limpar, não é muito higiênico. Então eu vi a necessidade de colocar uma caixinha ali pra eles. E funciona super, eles adoram fazer as coisas ao ar livre. Então é uma caixinha que foi uma ótima escolha aqui em casa. É um saco ter que ficar removendo ela quando vai chover. Sim, é muito chatinho ter que fazer isso. Porém, funciona. Quando eu tenho que remover ela na chuva, eu tenho colocado ela na lavanderia. Mas, assim, na maior parte do tempo ela fica ali, porque agora no verão não tá chovendo tanto. E foi uma ótima decisão, assim, porque eles estão focando, eles fazem as necessidades deles ali e tá tudo certo. Ai, e é isso, gente. Essas são todas as minhas caixinhas de areia, são várias aí. Vocês vão ver nessas ceninhas que eu coloquei que eu tenho 2 modelinhos. Eu tenho uma que é levemente mais alta e eu tenho uma outra que foi brinde de ração que a gente comprou, nem lembro mais, mas faz bastante tempo. Eu tenho esses 2. Já passou pela minha cabeça comprar umas mais altas, mas talvez
pro futuro, assim. Por enquanto essas estão funcionando bem aqui. Os gatinhos usam sem problema nenhum. E quanto ao granulado, como vocês sabem, eu faço teste dos granulados, eu posto por aqui. E eu sempre procuro deixar, meio que categorizar por área, sabe? E toda a área, tipo, quando eu tenho 2, 3 caixinhas de areia, eu sempre deixo uma que seja um granulado, que eu sei que a galerinha que usa ali gosta, que não vai ter problema de tipo, esse não é meu granulado, eu não vou usar. Não. Eu sempre deixo uma que seja a certeza ali que eles vão usar, e daí a outra que seria uma diferentona para teste, sabe? Eu sempre faço esse jogo, que é pra não causar esse estresse de, opa, peraí, o que é isso aqui? Eu não vou fazer. Não, tá sempre organizado assim. Gente, falei demais, esse vídeo deve estar gigante já. Então, tô parando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer aí a disposição das caixinhas de areia aqui de casa. Comentem aqui e me contem como é que é na casa de vocês, quantas caixinhas, onde que elas ficam, como é que é essa organização, ok? Então tá, até a próxima. Tchau, tchau.